sobre a, a latitude, a gente falou sobre a altitude, né? Que quanto mais alto for um relevo, mais frio vai ser, né? Quanto mais alto for esse relevo, mais a temperatura vai diminuir, né? Então menor vai ser essa temperatura. Aí a gente falou lá do exemplo de Guaramiranga, né? Aí tudo que a gente falou, pessoal, é algo que é natural, certo? É algo que a Terra, ela é um organismo vivo, certo? Ela é como se fosse um organismo vivo. Ela está em perfeito equilíbrio, certo? Então, o que a gente falou é algo que é natural, que acontece durante o planeta, que acontece no planeta de forma natural, sem interferência humana, certo? O que a gente estava falando, a Terra demorou milhões de anos para conseguir ter esse equilíbrio, certo? Para ter esse equilíbrio na temperatura, para ter esse equilíbrio nos animais, na vegetação, certo? E hoje a gente vai falar sobre a interferência nesse equilíbrio, certo? Nesse equilíbrio, principalmente no equilíbrio da temperatura no planeta, certo? Hoje a gente vai falar sobre aquecimento global. Alguém de vocês já ouviu falar sobre aquecimento global? É um tema que ele passa muito na televisão, né? Alguém já ouviu falar sobre aquecimento global? Eu já ouvi. E o que seria esse aquecimento global? O que vocês acham que é? Só pelo nome mesmo, assim, aquecimento global. O que seria isso, pessoal? O que vocês acham? A temperatura da Terra, cada dia que passa, ela fica maior. Isso mesmo, né? A temperatura do planeta, ao longo dos dias, né, ao longo dos anos, ela está subindo, né? Ela está aumentando. Então, o aquecimento global é basicamente isso. É o aumento da temperatura do planeta, certo? O nome já diz, né? Ó, aquecimento global. Aquecimento vem de aquecer, né? E global vem de terra, né? Globo. Um aquecimento a nível mundo, né? A nível mundial, certo? E para ter essas evidências, certo? De que o mundo está esquentando, de que o mundo está aumentando a sua temperatura, os cientistas, eles viram algumas evidências, certo? Eles viram alguns fatos que comprovam que o mundo está esquentando, que comprovam que o mundo está aquecendo, certo? Um dos fatos, ó, é o que, ó? É o número de furacões, ó, de furacões com maior intensidade, ó. Os furacões, pessoal, aqui é um furacão que está atingindo os Estados Unidos, ó, está atingindo aqui a Flórida, certo? Aqui é uma imagem de satélite, né? Que está mostrando o furacão de cima, né? Ó, certo? O furacão, ele consegue atingir até o nível 5, certo? Até a categoria 5, que é a categoria mais forte que ele tem. O furacão, pessoal, ele vai iniciar, ele inicia na maioria das vezes no oceano, certo? Ele inicia próximo do continente, mas ele vai começar no oceano. E ele fica cada vez mais forte dependendo da temperatura da água, certo? Então, se a água estiver mais quente, mais forte vai ser esse furacão, certo? Então, quanto mais quente for a temperatura da água, a intensidade desse furacão vai ser maior, certo? Um dos fatores que comprova o aquecimento da água é isso, ó. O número de furacões, ó, cada vez mais forte, está aumentando ó, nos últimos 30 anos. Por quê? Devido ao aquecimento, né? A água do mar está ficando cada vez mais quente e isso favorece com que os furacões, ó, ganhem mais força, ó, certo? Então todo ano a gente vê, né, que tem um furacão nessa classe 4 ou 5. Antes, há 20, 30 anos atrás, esse tipo de furacão aqui era raridade. Agora não, já está se tornando mais comum, né? Quase todo ano tem um furacão nessa categoria, certo? Um outro fator ó, é o derretimento das geleiras na Groenlândia. Ó. A gente consegue ver nessa imagem de satélite aqui, ó, que de roxo, né, ó, é a parte aqui onde existia uma quantidade maior de neve, né, em 79. Em 2007 isso aqui diminuiu, ó. Certo? A gente consegue ver que a quantidade de geleiras
na Groenlândia está diminuindo, certo? Isso é um fator também que eles encontraram para saber que a temperatura do planeta está aumentando. O furo na camada de ozônio também faz a temperatura subir, né? Faz. Só que assim, a camada de ozônio, ele é até um tema que foi discutido muito nos anos 80, né? O que seria a camada de ozônio, né? Pessoal, o que seria... Pronto, vamos iniciar falando um pouco sobre a atmosfera, né? Que a camada de ozônio, ela faz parte da atmosfera, certo? A atmosfera, pessoal, são várias camadas de gases, certo? Que estão em volta do planeta, certo? Então, na atmosfera, elas vão estar mais ou menos a 12, 15 quilômetros de altura e vai ter vários tipos de gases, certo? Tem o oxigênio, tem o hidrogênio, tem o ozônio, né? Tem vários tipos de gases que formam essa camada, essa atmosfera na Terra, e essa atmosfera, ela tem o papel de ser um escudo, certo? Ela protege o planeta pode proteger de outros astros, certo? Algum meteoro, algum cometa que tente cair, um meteoro ou cometa de menor tamanho, de tamanho pequeno, quando ele bate na atmosfera, ele se desintegra, certo? É aquilo que a gente vê na estrela cadente, certo? O que é a estrela cadente? É esse meteoro, esse meteorito que veio do espaço, quando ele atingiu a atmosfera ela é tão densa que ela consegue desintegrar esse pequeno astro. Aí a atmosfera ela serve também para proteger o Sol, para proteger o nosso planeta de outros tipos de energia, certo? De outros tipos de raios, como os raios ultravioletas, certo? Como os raios gamas que vem do espaço. A nossa atmosfera ela tem esse papel, certo? E o ozônio é um desses gases. Então, o que seria o buraco na camada de ozônio? O buraco na camada de ozônio é o enfraquecimento desse gás na atmosfera. E isso facilita com que outros raios vindo do espaço atinjam o nosso planeta através desse ozônio, através dessa camada de ozônio. Por isso que falam muito, o buraco na camada de ozônio. Então, a camada de ozônio está na atmosfera, certo? É um dos gases que compõem a atmosfera. E o nosso uso de alguns produtos aqui na Terra fazem com que esse gás ele tenha uma reação nesse gás e o ozônio ele diminua. E isso deixa o planeta um pouco mais vulnerável, certo? Mas o buraco da camada de ozônio ele é pequeno, próximo do aquecimento global, certo? O aquecimento global ele vai atingir todo o planeta, certo? O buraco da camada de ozônio ele está específico numa parte do planeta, mas é importante também a gente ressaltar sobre essa problemática, viu? Pessoal, um outro exemplo do aquecimento global é o número de espécies, né? Que essas espécies elas não estão conseguindo mais caçar porque não tem mais gelo, né? Para elas conseguirem caçar peixes, conseguirem caçar outros tipos de animais, E aqui mostra um urso, né? Essa foto aqui é até bem popular, Mostra um urso tentando descansar, né? Por que esse urso aqui está magro? Por que esse urso aqui aparentemente ele está mais magro, né? Não seria nem pela falta de peixe, certo, pessoal? Seria pelo tanto de tempo que ele passa nadando para encontrar uma superfície, certo? Ele nada cada vez mais para conseguir chegar na superfície, porque o gelo está cada vez mais reduzindo. O gelo está cada vez mais chegando próximo da parte do Sol, certo? Mas afinal, né, o que seria o aquecimento global? O aquecimento global, pessoal, existe a partir de um processo, certo? A partir de um efeito. O nome desse efeito é o efeito estufa, certo? O efeito estufa, eu quero que vocês entendam que o efeito estufa ele é algo que é natural. São os gases que estão na atmosfera e esses gases
eles conseguem manter a Terra quente, certo? E por manter a Terra quente, a gente consegue ter vida no nosso planeta. Então, o efeito estufa ele é algo que é natural, certo? Como é que funciona o efeito estufa? Ó? Os raios solares, ó, eles atravessam, né, a nossa atmosfera, certo? Esquentam aqui o nosso planeta, certo? Esquenta o nosso planeta. E essa temperatura aqui, ó, é refletida, né, pelo nosso planeta em forma de calor. E esse calor aqui, ó, ele bate na atmosfera novamente. Vocês lembram que a gente falou nas aulas passadas que o calor, por ser mais quente, né, ele sobe mais? Ele é mais fácil de subir, né, por ser mais leve. O calor vai do mesmo jeito, ó, do que o ar. O calor vai no ar, né? Então esse ar quente, ó, ele bate aqui na atmosfera e retorna, ó, certo? Em forma de calor. Então o efeito estufa é isso, ó. É os raios solares que saem do Sol, eles passam pela nossa atmosfera e mantêm o nosso planeta quente, ó. Certo? É bem diferente de Marte, ó. Por que Marte é tão frio? Porque Marte não tem uma atmosfera, ó. Uma atmosfera que consiga fazer esse efeito estufa. Então lá em Marte, os raios solares ele bate na superfície de Marte e já é refletido para o espaço, certo? No nosso planeta não, ó. Os raios solares eles passam pela atmosfera e algum desses raios em forma de calor, eles retornam, ó. Alguns passam, né? 30% dessa luz refletida volta para o espaço e 70% ó, retorna para o nosso planeta para continuar aquecendo, certo? Então o efeito estufa é algo que é natural, certo? É algo que mantém a nossa vida. Professor, então, qual é o problema? Qual é o problema do aquecimento global? Por que o planeta está aquecendo mais do que deveria? Pessoal, o efeito estufa, como eu falei, ele é algo natural. O que não é natural é o aumento do efeito estufa, certo? É a gente deixar esse efeito estufa aqui cada vez mais forte, certo? E como é que a gente deixa esse efeito estufa mais forte, aumentando a temperatura do nosso planeta? É a partir dos gases que a gente emite, certo? Principalmente o gás carbônico, o CO2 ou o monóxido de carbono, né? Esse gás que está aqui no efeito estufa, tem vários gases, né? Mas um dos principais gases é o monóxido de carbono, né? O CO2. CO2, o monóxido ou o dióxido, né? O dióxido de carbono, que é o CO2. Esse gás, ele está aqui, ó, certo? E ele reflete, né, a luz do Sol, o calor do Sol para a Terra. Então, a gente emitindo muito CO2, o que vai acontecer? Essa camada aqui, ó, ela vai ficar cada vez mais grossa, certo? E ela ficando cada vez mais grossa, faz com que cada vez mais energia, cada vez mais a luz do Sol seja refletida. Em vez de existir essa parte aqui, esses 30% que volta para o espaço, com o aumento do CO2, com o efeito estufa sendo alargado, com esses gases sendo mais alargados, essa parte aqui que refletia para o espaço não vai refletir mais, certo? Ela vai retornar aqui para o nosso planeta. Então, resumindo, ó, o efeito estufa ele é algo que é natural, certo? É algo que é natural, é o que mantém a nossa Terra quente. Só que o que não é natural é o aumento do efeito estufa, certo? Através da nossa emissão de gases. Os gases, principalmente o monóxido e o dióxido de carbono, né? Eles estão favorecendo com que isso aqui fique mais grosso, essa camada, e com que cada vez mais raios solares volte para a Terra. Ele reflete pela nossa crosta terrestre. Quando ele sobe na atmosfera, ele é refletido novamente, certo? Então, o que é que causa o aquecimento global, né? O que é que aumenta o efeito estufa? Um dos principais, né, como a gente estava falando, é o dióxido de carbono, né? Que é a emissão de gases pelas indústrias e pelas usinas, né? Ó. Aqui mostra muitos gases, né? Ó. Os automóveis, né?
A emissão de gás pelos automóveis também favorece muito com que o efeito estufa fique mais forte. As queimadas, né? A gente viu esse ano aquelas queimadas ali no Pantanal, né? Que as queimadas, elas soltam muito o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. E isso aqui favorece muito para o aumento do efeito estufa, certo? Então a gente vê alguns produtos que é causado pelo homem, né? O transporte é causado pelo homem, as indústrias, né? As queimadas, elas podem acontecer de duas formas, né? Elas podem acontecer tanto pelo homem, né, provocando a partir das queimadas, como também pode ocorrer de forma natural, certo? As queimadas existem locais no Brasil e no mundo, né, que elas ocorrem de forma natural. A vegetação em si, ela consegue entrar em combustão, certo? A temperatura vai aumentando, vai esquentando e as folhas das árvores elas vão ficando mais secas e isso favorece com que comece uma queimada, certo? Existem biomas como o cerrado que isso é natural do cerrado. Tem momentos, tem períodos que lá pega fogo para que as vegetações consigam florescer na frente, certo? O cerrado na Austrália também, não sei se vocês viram ano passado, no final do ano, que a Austrália toda, praticamente toda a Austrália estava pegando fogo, né? O bioma lá da Austrália é natural com que pegue fogo, né? O que não é natural é a intensidade. É a mesma coisa do Pantanal. É natural que esse bioma pegue fogo? É natural. Só que o que não é natural é a intensidade, é o tanto de área, é a quantidade de área que começou a pegar fogo lá. Mesma coisa na Austrália, certo? Não é normal quase toda a Austrália pegar fogo ao mesmo tempo. Isso que não é normal. Então, pessoal, esses fatores aqui contribuem muito para a emissão de dióxido de carbono, para o aumento da temperatura, para o aumento, né, do efeito estufa, e isso, por consequência, vai aumentar a temperatura do planeta, certo? Um outro gás que contribui muito para esse aumento do efeito estufa é o gás metano, certo? O gás metano, ele é produzido principalmente por animais, né, animais bovinos, e isso tem uma grande discussão, né, sobre o consumo de carne, porque pelas grandes plantações, pelas grandes áreas, né, de cultivo de animais, isso está gerando também um gás que prejudica, né, que favorece o aquecimento global, certo? Então, pessoal, o aquecimento global ele é fruto do efeito estufa, certo? Então, se o efeito estufa, que é natural, né, que é algo que é natural do nosso planeta, ele está aumentando, o efeito estufa está ficando cada vez mais forte, isso vai favorecer o aquecimento global, certo? Isso favorece com que o planeta fique mais quente. E quais são as consequências, né, do aquecimento global? Aqui vai mostrar o número de queimadas, né? Por estar mais quente, cada vez mais áreas vão pegar mais fogo, né? Cada vez mais áreas vão ficar mais secas e isso vai favorecer o maior número de queimadas, como a gente vê, né? O derretimento das geleiras, Aqui, pessoal, mostra uma foto dos anos 70, certo? De uma área ali próximo do Alasca. E aqui uma foto mais recente, Essa camada de gelo aqui é uma camada de gelo que a gente chama de permafrost, certo? O que seria o permafrost? O permafrost é a camada de gelo que ela é permanente, certo, pessoal? Nessa área, mesmo estando no verão ou no inverno, essa camada aqui não era para derreter. É uma camada de gelo que mesmo durante o verão era para continuar lá, certo? Porque durante o verão, no hemisfério sul e no hemisfério norte, algumas geleiras ela derrete. Isso é natural, né? O sol vai estar mais presente nessas áreas e essas geleiras elas derretem um pouco. Isso é natural. O que não é natural é essas camadas aqui, essas camadas do planeta que a gente chama de permafrost derreterem, porque isso daqui são camadas que são permanentes. Essas geleiras aqui elas são formadas há milhares de anos, certo? E a gente consegue ver que ao longo dessas últimas décadas, né, essa permafrost aqui,
está começando a derreter, certo? Ó, mostrando aqui lá no Monte Everest, ó, próximo ali do topo do Monte Everest, ó. Em 78, ó, a quantidade de neve era assim, né? E em 2004, olha a diferença, ó. 78 para 2004, né? Ó. Isso aqui é gelo permanente, pessoal. Era gelo que não era para ser derretido com a ação do Sol, mas por o clima tá aumentando, né? Tá esquentando junto com o planeta, isso torna favorável o derretimento dessas camadas, dessas calotas, né? Aqui lá na Patagônia, né, na Argentina, olha que em 1928, ó, era um deserto de gelo, né? E agora em 2004, ó, virou praticamente um lago, né? Aqui, ó, derreteu tudo e virou um lago. Certo? E o que podemos esperar do futuro, né? Se a gente continuar com essas ações que a gente tem, ó, vai existir, ó, mais mortes, né, causadas pelo aquecimento global, que vão dobrar nos últimos 25 anos, e pelo menos 300 mil pessoas por ano vão morrer. Ah, professor, essas pessoas vão morrer de calor porque o mundo está aquecendo? Não. Elas vão morrer, pessoal, pelo aquecimento global, porque o aquecimento global, como eu falei lá no início da aula, a Terra ela está em equilíbrio, certo? Ela está num constante equilíbrio. Ela demorou milhões de anos para ter esse equilíbrio. O equilíbrio na temperatura, o equilíbrio na vegetação, o equilíbrio nos animais, certo? Se a Terra começa a esquentar, ela esquenta mais do que o normal, a temperatura do planeta vai subir mais que o normal, isso vai desequilibrar o planeta. Professor, como assim? Como assim desequilibrar o planeta? Vamos citar um exemplo. Ó. Nas plantações, certo? As plantações, elas só conseguem... a gente só consegue plantar porque a gente sabe que em determinado período do ano vai chover, né? Em determinado período do ano vai fazer mais sol, e essas vegetações essa plantação vai conseguir se desenvolver e vai gerar alimento para a gente, certo? Com o aquecimento global, essas plantações não vão conseguir se desenvolver, não vão conseguir crescer a ponto de a gente conseguir colher esses alimentos. E um dos problemas é o quê? A falta de alimento. Ah, professor, mas eu não como verdura não, eu só como carne. Então não vai ter problema para mim não, né? Vai ter problema sim, né? Por quê? Porque o boi e a vaca que a sua mãe, né, que a nossa mãe, que nossos pais compram no supermercado, compram compram em algum quiosque, esse boi, ele se alimenta de plantas, né? Então, se não existir a planta, o boi não vai conseguir se alimentar, né? Então, se o boi não se alimenta, não existe boi, né, para a gente se alimentar, certo? Então, essas 300 mil pessoas por ano, ó, elas vão morrer da decorrência da consequência do aquecimento global, certo? É tudo interligado. Os problemas respiratórios também, né, professor? Como? Os problemas respiratórios também. Sim, problemas respiratórios, porque pelo aquecimento, né, o ar ele começa a cada vez ficar mais seco, né? Não existe mais aquela umidade no ar, não existe mais não existe mais a água presente no ar, né? E isso faz com que os problemas respiratórios aumentem, sim, aumentem muito. Ó, uma outra consequência, ó, o nível dos oceanos, né, podem subir mais de 6 metros com o derretimento do gelo na Groenlândia. As ondas de calor, ó, vão se tornar mais frequentes e mais intensas. As secas e os incêndios vão ocorrer com mais frequência, né, como a gente estava falando. O Oceano Ártico não pode ter mais gelo, né, até 2050. E mais de 1 milhão de espécies no mundo podem estar extintas até o ano de 2050, certo? Então, olha o que aqui gera esse desequilíbrio no planeta, né? Ó. Isso aqui vai a nível global. Ó. O gelo pode derreter, né, e não existir mais. Mais de 1 milhão de espécies de animais no mundo podem estar extintas, né, até 2050. Isso é aquilo que eu estava falando para vocês nas aulas anteriores, né? As mudanças climáticas. Por que que mais de 1 milhão de espécies vão estar extintas? Por quê? Porque elas estão adaptadas a um tipo de clima, né? Elas estão adaptadas, elas passaram pelo processo de evolução e elas conseguiram se adaptar a esse tipo de clima.
Se o clima mudar e a temperatura aumentar, a maioria dessas espécies não vai conseguir sobreviver, porque elas estão adaptadas a um tipo de clima e, de repente, em pouco menos de 50 anos, esse clima mudou, certo? Então elas não vão conseguir se adaptar ao novo tipo de clima e vão entrar em extinção. E o que podemos fazer para evitar isso, né? Isso aqui, pessoal, é a nível local, certo? A gente é a nível individual, a gente como pessoa. Mas os governos também podem fazer tratados, como já fizeram tratados, né? Tem a Rio, Rio mais 20, a Rio 92, certo? Isso são reuniões que os grandes países, os países que poluem mais no planeta, né? Como os Estados Unidos, o Brasil, a China, são países que poluem muito. Eles fizeram um acordo, né? Desde os anos 90, vem sendo discutido esses acordos, para que eles tentem diminuir mais a emissão de gás carbônico, certo? Tentem diminuir esse número de gás para que nos próximos 30 anos a temperatura do planeta não suba tanto, certo? Porque a estimativa é a temperatura no planeta subir 2 graus, certo? 2 graus parece pouco, mas a nível global é muito, certo? Se aqui antes fazia 30 graus, pode fazer 32, 33, mas isso não é só num dia de calor, é sempre. É como a gente está vendo aqui em outubro, eu não sei se vocês perceberam, mas esse ano está bem mais quente aqui em Itaitinga, né, aqui em Fortaleza, do que ano passado. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas está muito mais quente do que em relação ao ano passado. Então a média é essa, de aumentar 2 graus em todo o planeta. Então em locais que eram quentes, vai ficar mais quente ainda, como é o Ceará, né? O Ceará já é um estado que é quente, né? E nos próximos 30 anos, a tendência é essa temperatura aumentar. E a nível individual, pessoal, a gente pode ter um papel, né, para tentar diminuir essa quantidade de gás carbônico, de dióxido de carbono. Ó. A troca da lâmpada incandescente, né, que é aquela lâmpada mais antiga, que eu acho que poucas pessoas têm, né? Ela não vende mais, essa lâmpada incandescente. Pela lâmpada fluorescente, certo? Caminhada, né? Andar de bicicleta, pegar caronas, usar transporte coletivo, certo? Mas, professor, eu tenho uma moto, o meu pai tem um carro. Então quer dizer que não é mais para ele usar o carro? Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para vocês evitarem mais usar o carro. Tipo, ou evitar carro, ou evitar moto. Tipo, eu vou na esquina comprar um açúcar, eu vou na esquina comprar um leite. Aí precisa você sair de moto até o mercantil para ir comprar esse leite. Você pode ir caminhando, né, e indo de bicicleta, que é até mais saudável para você, né? Isso economiza, ó, por pessoa de 250 gramas, vai economizar até 250 gramas, né, de CO2 para cada quilômetro que você não dirigir. Certo? Outro, ó, lixo doméstico, né? Você pode economizar até 900 kg de CO2 por ano reciclando apenas metade do seu lixo doméstico. Então você fazendo aquela coleta seletiva, né, que a gente aprendeu, lá separando o plástico, o metal, fazer com que menos lixo seja jogado nos lixões, né, no aterro, reciclar o plástico, certo? Verificar a calibração dos pneus, né, para quem tem carro, para quem tem moto, porque quando o pneu está seco, ele tem resistência maior e isso faz com que ele gaste mais combustível. Então sempre verificar os pneus, né, do carro. Usar menos água quente, isso aqui é mais para quem mora no sul, né? Aquecer a água requer muita energia, tomar banhos com menos água quente, lavar roupa com água fria. Isso aqui é mais para quem mora na região sul, né? Quem mora em climas mais frios, que utilizam chuveiro elétrico. Evitar produtos com muita embalagem, certo? Pode economizar até 45 kg de dióxido de carbono, reduzindo o lixo, certo? Isso aqui de evitar produtos de embalagem é para reduzir o seu lixo, certo? Você não jogar tanto lixo na natureza. Você levar a própria sacola, né, para o mercantil. Não precisa, toda vida que você for, você pegar a sacola plástica. Plantar mais árvores, né? Uma única árvore, ó, absorve 1 tonelada de
de dióxido de carbono durante sua vida. Certo? Aí, pessoal, hoje a gente encerra o nosso assunto sobre clima. Beleza? E na próxima semana, eu acho que o Fabiano já falou com vocês que vai ser a nossa prova parcial, né? Vai ser uma única prova. Aí na próxima